Oi, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero contar uma história para vocês. Essa história começa com a chegada da pandemia, lá no começo de 2020. Eu estava no oitavo ano e de uma semana para outra eu parei de ir para a escola por conta da classificação de pandemia mesmo. O coronavírus se tornou uma pandemia, então as aulas pararam. E as aulas online começaram, porém essas aulas online meio que... Como é que eu posso explicar? Eram muito fracas. Em 2020 eu só fiz 4 atividades e eu passei de ano. Porém, a vida foi passando, né? Afinal de contas, a minha vida não era só escola. E aos poucos eu tava me tornando uma pessoa cada vez mais antissocial e sedentária também. Chegou um ponto em que, em 2021, eu só ficava o dia todo dentro do meu quarto. E muitas das vezes eu ficava de pijama o dia inteiro sem fazer nada. E eu pesava, se eu não me engano, 103 quilos. Talvez eu estava indo pro 104, 105, eu não sei. Mas eu estava pesando no mínimo 103 quilos. O que acontece é que por volta do dia 27 de maio de 2021, eu tive meio que uma discussãozinha com um familiar meu e essa pessoa, no meio dessa discussão, ela me mostrou finalmente pra mim o que eu não via, que eu tava sedentário, que eu tava isolado do mundo e que eu tava fazendo péssimas escolhas na minha vida. E mediante tudo aquilo ali que eu ouvi durante aquela discussão, eu comecei a ter o sentimento de querer mudar as coisas. Porém, elas não mudaram até que chegou junho, quando eu vi esse vídeo aqui do canal Experiência Flamino, em que ele passava 30 dias acordando às 5 horas da manhã. E ele até recomendou um livro para isso, que é esse livro aqui, O Milagre da Manhã. No final do mês de junho de 2021, quando as aulas ainda não tinham voltado, eu comprei esse livro, li ele em 3 dias, talvez, e eu lembro que eu até fiz um experimento comigo mesmo na frente do espelho. Eu me sentei na frente do espelho e pensei, tá, o que eu posso mudar? E eu fico pensando quais eram meus problemas e qual era a solução para esses problemas. E um dos problemas era esse, que eu estava sedentário demais. Foi aí que eu comecei a acordar cedo. E eu morava perto de um parque. Então eu gostava de ir lá e andar por algumas voltas no parque, totalizando alguns quilômetros por dia. Eu inclusive lembro que no primeiro dia eu não gostei nem um pouco. Eu acordei às 5 horas da manhã e desci e tava um frio mais do que tá agora. E eu andei até cansado. E depois que eu subi a rua de casa, porque era e ainda é um subidão, eu cheguei em casa morto de cansaço e voltei pra cama, só que eu não queria dormir. E isso daí era por volta das 7h30 da manhã, no meio de uma férias escolar, enquanto as aulas não voltavam, né? E cara, eu gostei daquilo. E eu comecei a repetir isso cada vez mais. Além disso, eu comecei a escrever diários. Eu não tô com nenhum diário aqui agora, porém eu comecei a escrever ele no primeiro dia de julho de 2021 e foi se seguindo até, sei lá, agosto de 2022 ou até um pouco de 2023, se eu não me engano. As coisas começaram a mudar um pouco. Eu comecei a andar e depois que as aulas voltou, por meio da motivação de alguns amigos, eu comecei a correr. Nessa altura do campeonato, eu devia estar já com 95 quilos, coisa assim que tipo, eu já tinha perdido talvez 7 quilos só andando. Então eu comecei a correr. No começo foi horrível. Eu lembro que eu corria 100 metros, 200 metros, mas tudo era uma conquista para mim. Tudo era uma marca. Era um desafio que eu tinha concluído. E o tempo foi passando. Eu fui correndo 1 quilômetro. Eu lembro do dia em que eu consegui correr 5 quilômetros pela primeira vez. Foi muito da hora. E foi se escalando, foi progredindo. Eu cheguei a correr, naquela época, 8 quilômetros. E eu também cheguei a pesar, se eu não me engano, 82. Sim, eu tava pesando 82 quilos. Durante toda a jornada minha de correr e acordar cedo, além de que eu também tava começando a tomar banho gelado, isso em 2021 ainda, eu fiz muitas coisas. Eu também li alguns livros, como eu falei aqui, O Milagre da Manhã, e tem outros aqui que eles já não estão comigo. Eu já doei para pessoas, eu já dei para a biblioteca da escola, e outros que eu nem sei o que aconteceu. Mas eu li A Única Coisa, eu li Pai Rico, Pai Pobre, que eu não lembro muita coisa. Eu li aquele lá, O Segredo da Lei da Atração. Tinha outro também, O Poder do Hábito. Esse daqui não é o meu poder do hábito. Eu acredito que não seja, mas aqui está o que seria ele. Olha, parte 2, Os Hábitos de Organizações Bem-Sucedidas. O tempo foi passando, a gente chegou em 2022, e as coisas foram mudando, sabe? Com o passar do tempo, eu fui começando a me interessar em fazer outras coisas além de correr. Foi quando eu tive meus primeiros resquícios ali de musculação. Eu comecei na calistenia, e quando é que eu comecei na calistenia? Eu acho que foi na metade do ano, porque eu lembro que eu vi um vídeo do canal Yesterday, eu acho que é esse daqui, ó, que eu vou colocar. E eu me interessei pela calistenia, eu achei aquilo ali muito da hora. E na metade do ano, naquele frio de 10 graus, 5 horas da manhã, lá tava eu no meu parque,
fazendo meus abdominais, minhas flexões e tentando fazer minhas barras, porque eu ainda não tinha força o suficiente para fazer uma sequer. O tempo foi passando, eu comecei a me interessar mais por calistenia, teve momentos sim que eu parava, teve muitos meses que eu não fiz nada, e eu continuava a ler livros, eu já li muito livro do Napoleon Hill, eu cheguei a ler um livro que eu amei, e foi tipo o livro do ano de 2022 pra mim, que é esse daqui, ó. A Sutil Arte de Legal Foda-se. Faz muito tempo que eu não leio esse carinha, porém, nossa, eu rabiscava muito esse livro, eu nem sei se vocês conseguem ver o tanto de coisas que eu já passei aqui. Saudades daquela época. 2023 chegou, as coisas mudaram mais uma vez. Eu continuei a treinar. Na verdade, só em 2023 eu comecei a realmente me preocupar em hipertrofiar, ganhar músculo. E lá no final do ano eu comecei a entrar numa academia. Eu fui parando de ler livros de autoajuda para perceber que tudo que eu lia era tudo a mesma coisa. E eu comecei a buscar 2 livros que não são de autoajuda, mas que, tipo, refletem tudo. O primeiro deles, adivinha só, é a Bíblia. E o outro é a sua vida. Tem muitas coisas que tem no livro de autoajuda que, na verdade, são parte da sua vida, sabe? O que acontece é que hoje marcam 3 anos desde que tudo isso mudou. Hoje marcam 3 anos desde que eu tive aquela discussão que eu falei no começo do vídeo. E, pra falar a verdade, isso daí parece negativo, mas na verdade mudou a minha vida. Eu acredito que depois daquele momento o meu modo de pensar ficou totalmente diferente. E eu ainda não sei como isso aconteceu. Eu não sei como eu abandonei toda a minha mentalidade que eu tive durante os 15 anos de vida que eu já tinha e comecei uma nova que foi regada por livros de autoajuda e uma motivação diária de acordar cedo e praticar essas coisas. Hoje em dia eu já não sou mais tanto fã de autoajuda, mas eu tenho muito a agradecer por esses autores por ter me guiado no começo dessa nova vida. Na época eu falava que eu tinha nascido de novo, porém aí eu descobri que eu tinha que nascer de novo mais uma vez. Mas bem, o vídeo de hoje é esse, muito obrigado por ter me assistido até aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau, falou!